sou Ivana Rene e estamos aqui com o nosso programa Saber Viver. Hoje eu vou estar conversando aqui com uma médica que vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela, o trabalho dela e um assunto, né, que hoje está muito em evidência, que é doenças crônicas. Tudo bem? Tudo bom, Ivana. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, a empresa que você trabalha e esse trabalho voltado a doenças crônicas, a prevenção. Então, primeiro que meu trabalho é uma coisa realmente fascinante dentro da área da medicina e cada vez mais eu vou explicar por quê. A minha formação é gastroenterologia, mas desde a época que eu atendi em consultório, e hoje eu não faço mais isso, eu já senti a necessidade do algo mais, porque a tendência das pessoas era irem procurar os médicos quando sentem alguma coisa, mas no espaço de tempo que elas estão bem, e elas não procuram médico. Não. E aí que eu sentia falta de dizer, vem cá, você não vem para perguntar, doutora, como é que eu continuo assim? Que é a prevenção. É não ficar doente, né? É evitar isso. Então isso fez com que eu buscasse esse algo mais e coincidiu da empresa que me chamou para trabalhar, que é a TopMed, desenvolver projetos só na área de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Me conta um pouquinho como é esse trabalho da TopMed, Renata, porque eu não conheço direitinho e acho que as pessoas que estão em casa também não conhecem direito, então conta um pouquinho pra gente como que é esse trabalho. A TopMed é uma empresa que nasceu, a matriz dela é em Santa Catarina, em Florianópolis. Hoje nós já estamos com clientes e com escritórios em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. E desde o início a ideia era que o trabalho fosse complementar ao dos planos de saúde. Porque existe ainda uma visão muito assistencialista, né, dentro do Brasil, principalmente. Nos Estados Unidos já está mudando, na Europa também. Então aqui a visão ainda é muito assistencialista, é tudo focado no médico e na doença. É verdade. E nós fazemos o contrário. Nós focamos no indivíduo e no seu contexto familiar e social, que muitas vezes é o desencadeante da doença, não é ele. E focamos também, então, na prevenção, ou seja, evitar que os fatores de risco que podem estar existindo naquele indivíduo levem ao desencadeamento de uma doença. E hoje, perfeito. Prevenção de doença crônica é o que mais se fala, né? Não, e é a qualidade de vida. É tudo que a gente também fala sempre no programa. A importância de a gente estar fazendo uma atividade física, movimentando o corpo, tendo uma orientação médica, né? Que é muito importante que a pessoa tenha essa consciência de que ela sozinha, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo com ela. Porque a gente tem essa sensação sempre de que a gente tem o controle do nosso corpo. Não, eu sei, eu não tenho nada. A gente escuta muito isso. A gente trabalha com academia. Na academia é obrigatório que as pessoas levem atestado médico para fazer a atividade, porque é um risco para ela. Ela não sabe, às vezes ela não está percebendo o que está acontecendo com o corpo dela e ela pode ter um problema na esteira no momento que ela está tendo um esforço muito acentuado ou no momento que ela está fazendo um levantamento de um peso na musculação, e, enfim, e não sabendo o que está acontecendo e achando que ela está bem. O que nós observamos nesses 3 anos de trabalho com esses nossos programas focados em prevenção é que o que falta muito na população é o autoconhecimento. A partir do momento que as pessoas passam a ter o autoconhecimento, aí vem a segunda etapa, que é o autocuidado. E o autocuidado já é prevenção. Com certeza. Porque daí se ela tem essa autopercepção, ela sabe a necessidade que ela tem de ter um acompanhamento, de ter um cuidado com o organismo dela, ela começa a perceber todos os sinais que ele tem e ela consegue buscar ajuda antes do problema efetivamente acontecer. Os nossos protocolos de acompanhamento de pacientes, eles preveem exatamente isso, que a equipe multidisciplinar que trabalha na TopMed, que eles abordem a doença para que a pessoa saiba e se sinta responsável por ela. Essa questão de responsabilizar o médico ou a equipe que a trata por tudo, por estar bem ou estar mal, tem que acabar. As pessoas têm que ter controle e domínio sobre as suas situações. Porque a única responsável, efetivamente, é elas. E até para conseguir realmente sanar a situação e achar uma solução efetiva para aquela situação que ela está vivendo, aquela patologia ou aquele problema que se desencadeou, ela precisa ter a consciência de onde nasceu esse problema. Exatamente. De como ela vai direto no foco, senão fica muito difícil para ela achar efetivamente uma solução. E o que eu considero assim super importante que está acontecendo, principalmente agora em 2011, desde o início do ano, em março, o secretário-geral da ONU abriu o Congresso Mundial de Davos, Congresso de Economia,
Encontro Mundial de Economia, ele já abriu com uma palestra falando de doença crônica, ou seja, a ONU está abordando muito a questão do impacto da doença crônica, o impacto financeiro, o impacto em redução de PIB nos países. Não, muito grande. Então, as pessoas têm de fato começar a enxergar isso de uma maneira muito mais impactante, muito mais séria do que simplesmente a questão médica, né? A própria Organização Mundial de Saúde também, durante esse ano, divulgou vários pareceres, criando conceitos novos, inclusive sobre longevidade saudável, a questão também do envelhecimento ativo, que é outra questão importante, porque a doença crônica, ela afeta muito e principalmente pessoas a partir de 60 anos de idade. Com certeza. Há uns anos atrás isso não era importante, as pessoas não viviam 60 anos. Só que hoje as pessoas estão vivendo muito mais do que 60 anos, só que estão vivendo doentes. Renata, a gente percebe que muitas pessoas nessa faixa dos 30 anos começam a desencadear alguns desconfortos e vão arrastando esses desconfortos. E quando chega aos 60 anos, muitas vezes já é crônico e é irreversível. E daí, ao invés de curtir a sua aposentadoria, ficam sentados no sofá sem poder fazer nada. Quais são essas doenças crônicas que acabam atrapalhando, né, e diminuindo muito a qualidade de vida dessas pessoas? Essa pergunta é fundamental, porque é a partir daí que a gente começa a ter os nossos cuidados com os fatores de risco que podem desencadeá-las, né? Hoje, as principais doenças crônicas sabedoras de morte, desencadeamento de morte, mortalidade precoce, por isso, são as doenças cardiovasculares. Aí inclui a hipertensão, o diabetes também. Hoje nós estamos numa epidemia de obesidade, que é algo que a gente tem que se preocupar com muito mais cuidado, né? Antes a gente só ficava falando, nos Antes Estados eram os Unidos gordinhos e não sei o quê. Hoje a gente está vivendo isso mesmo. E a Organização Mundial de Saúde já fez o diagnóstico que a obesidade é doença, então isso tem que ser tratado como doença. Como uma doença. Né? A outra questão são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, depois alguns cânceres, mas com certeza quase 50% das mortes têm a ver com doenças cardiovasculares, e a obesidade é um fator que agrava tudo isso. E o mais interessante, assim, para concluir a questão dos fatores de risco, é tão fácil, se a gente for pensar, são 3 fatores de risco que são responsáveis por 80% das mortes por doença crônica. Ou seja, se a gente eliminar o tabagismo, se a gente eliminar a dieta insalubre, tão presente no mundo, no dia a dia da gente. Muito presente. E se a gente também tornar as pessoas menos sedentárias, ou melhor, ativas fisicamente, que eu acho que o teu programa é um excelente exemplo para isso. É o nosso objetivo. Se a gente tirar os fatores de risco, o sedentarismo, tabagismo e dieta insalubre, a gente teria resolvido praticamente todas as mortes por doença crônica. Verdade. Não parece fácil? Muito. Parece fácil. Só que, na verdade, por uma cultura, existe muita restrição. E uma das maiores restrições é em relação à dieta insalubre, porque as pessoas... A gente vive isso agora, né? A gente está numa época que está chegando o verão, a gente está com o verão aí na porta, né? Dezembro. E daí as pessoas querem, em um mês, ou às vezes 15 dias, perder todo o peso que tem que perder em excesso. Às vezes é 10 quilos, às vezes é 5 quilos. Então elas não comem, elas tomam todo tipo de medicação possível e elas querem fazer exercitar ao máximo 5 vezes ao dia para conseguir chegar no peso ideal, sem medir as consequências. Daí aí que começa a desencadear alguns processos. É verdade, mas eu quero dizer que eu sou mais otimista que você nisso. Eu vejo que está mudando, a cultura das pessoas está mudando, aqueles paradigmas estão sendo quebrados, e hoje eu vejo com muito mais frequência, quando eu digo eu, não é eu só a Renata, é eu como empresa, né? Representando uma empresa que trabalha como nisso. médica também, né? Mas dentro da questão de prevenção, que é muito importante, as pessoas estão muito mais conscientes do certo e do errado. Ou seja, já ultrapassaram aquela fase de adquirir novos conceitos. O que falta agora é a consciência da mudança, que é o mais difícil. É porque acaba tendo barreiras, já sabe que isso é o certo, mas na hora de colocar em prática é que vem a dificuldade. E é nesse sentido que eu vejo que existe muito preconceito, muita dificuldade. Então a pessoa tem essa consciência, mas na hora de ela começar a fazer, vem todos aqueles conceitos lá de trás e vai puxando. E vai puxando. E às vezes, muitas vezes eles vão no impulso. É claro que isso, eu imagino que seja com o tempo, porque isso é uma reeducação. E isso vai acontecendo, que é o que vocês fazem, né? Então isso vocês vão alimentando, vão trabalhando a cada dia, e as pessoas vão se conscientizando
já quebraram o primeiro obstáculo e agora a busca é o segundo obstáculo e perceber que isso é possível. E associado a todo esse tratamento que nós fazemos com uma equipe multidisciplinar, existem também os estímulos, como o teu programa, como alguns outros estímulos que estão vendo na mídia, que tem acontecido concursos para emagrecimento. A gente vê estímulos para a parada do tabagismo. Todo dia tem alguma coisa boa acontecendo. Muito, né? Hoje a gente, no meu meio, poucas são as pessoas que fumam efetivamente. Em 1970, 60% das pessoas eram fumantes. Hoje, 16% no Brasil são fumantes. Isso para mim já mostra que a gente tem que continuar sendo otimista. Exatamente. Renata, eu quero agradecer muito a tua presença, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, que realmente a gente precisa de cada vez mais pessoas envolvidas nesse projeto de mudança e persistência na mudança, porque a gente só falar a mudança, aquilo que a gente comentou, às vezes não é o suficiente. Tem que fazer a mudança e se manter dentro dela para que ela realmente seja efetiva. Parabenizar a TopMed, parabenizar o teu trabalho do TopMed e agradecer a tua presença aqui, que ajudou com certeza você que está nos assistindo a ter uma outra visão e a conhecer outros dados, outras situações que vão fazer com que você tenha cada vez mais consciência e busque a sua qualidade de vida. Muito obrigada e no próximo bloco, segura aí, afasta o sofazinho, a gente vai ter um papo com a ganhadora do nosso concurso, que é daquelas pessoas que mandaram as dúvidas para o nosso e-mail, foi sorteado e a gente vai ter uma pessoa aqui que foi a ganhadora desse sorteio, fazendo um treino junto comigo e batendo um papo, contando como é que foi essa situação, como é que ela mandou e-mail, como ela viu o nosso programa. Até já, a gente se encontra no próximo bloco.